Bom dia, meus amigos. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, meu amor. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Chiquinha. Bom dia, Jaque. Como que vocês estão, gente? Queria já, desde já, desejar um bom final de semana para vocês. Que seja um sábado de bênçãos. Vocês me ouvem bem aí? Só sinalizem se vocês me ouvem bem. Bom dia a todos. Vão entrando aí. Aqui já não é tão cedinho. São 2 horas da tarde já. Graças a Deus por mais um dia, né, gente? Bom dia, Nai. Bom dia, Nai. Gente, que dia abençoado hoje. Que semana abençoada. Já vou aqui adiantando para vocês. A gente preparou essa live já há algum tempo. Eu e um amigo meu. Deus tinha colocado no meu coração já para fazer essa live com ele faz tempo. E pronto, ainda não tinha chegado a oportunidade, mas agora eu já acho que a gente já está no. A gente entendeu que esse é o momento e acho que vai ser benção. Acho que vai ser benção. Eu fui muito impactado pelo testemunho do meu amigo. Eu tenho certeza que eu queria compartilhar isso com vocês. Claro, ele que vai compartilhar. Eu tenho certeza que vai ser benção, benção, benção demais. Bom, eu já quero chamar aqui, sem mais delongas, eu quero chamar aqui o meu amigo Francino, que vai. Fran, tô te chamando aí, tá bom? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu mano. Você tá Como me é que ouvindo você tá? bem? Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Também, tô te ouvindo bem. Não, tranquilo. Graças a Deus. Cara, eu tô com calor. Eu tô com Mano, calor aqui dentro. tá abafado aqui também, Tá cara. muito quente, cara. Fica aí rapidinho. Beleza. Vai cumprimentando o pessoal aí. Paz de Cristo, galera. Aquela paz que excede todo entendimento esteja conosco. Eu sou muito grato ao Gessé por ter me convidado para fazer parte desse momento especial. Eu espero que, né, o Espírito Santo possa falar muito, não somente com vocês, mas comigo também. Que toda vez que eu falo do que aconteceu comigo, o Espírito Santo também me toca. E aí, Dama, beleza? Gente, antes da gente começar, Fran, Seria muito legal se as pessoas conseguissem compartilhar essa live, né, pra alguém. Yeah, Gente, só mano. para vocês que estão chegando agora que não sabem, essa semana na quarta-feira nós postamos algumas perguntas, alguma enquete sobre o nosso contato com o Espírito Santo, sobre o testemunho de alguém tocar uma outra vida, sobre vida devocional, sobre falar com Deus, sobre um encontro real com o Espírito Santo, né? E eu até comentei com o Francino durante a semana, eu fiquei surpreso, Fran, com o tanto de gente que interagiu e as respostas que eles deram, né? Tanto positiva quanto É, negativa. exato. E aí sim despertou cada vez mais o meu interesse em compartilhar o seu testemunho, cara, aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, porque eu tenho certeza que assim como me impactou, tenho certeza que pode impactar também. Então, para você Amém. que tá chegando agora, gente, esse aqui é o meu amigo Francino. Eu, eu
conheci ele aqui em 2020, dia 14 de outubro de 2020. Assim Rapaz, que eu comecei a trabalhar aqui na empresa, nós trabalhamos juntos aqui em Portugal. E Deus me deu o privilégio de poder andar com o Fran, de poder conhecer ele, conhecer um pouco da história dele. E tem sido meses assim maravilhosos, abençoados. A gente tem aprendido muito, tem amadurecido muito, tem crescido muito junto. Tenho certeza que ele também. demais, demais. É, E aí a gente, nessa conversa diária, nessa amizade que a gente construiu, ele teve a oportunidade de me contar o testemunho dele e me impactou de uma forma maravilhosa. Vocês fazem ideia do que Deus fez na vida dele. Eu chamei ele para conversar um pouquinho com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e contar um pouquinho do testemunho dele. É claro que o tempo aqui é curto, eu não quero também ficar me prolongando. Eu queria já, Fran, fica à vontade, sabe? Fala alguma coisa. Se você quiser, já pode começar, tá bom? Então, Olha, mas antes, rapidinho, só esqueci. Gente, manda para alguém. Eu já isso, tenho uma galera. listinha, eu já tenho uma listinha aqui de pessoas que eu vou mandar essa live, mas, Cara, eu nem mas sei mande. se ainda está sendo transmitida no meu perfil. Eu não faço ideia de como funciona isso. Eu espero que esteja. Tá sim, eu te convidei, eu te Não, convidei, tranquilo. eu te Bacana. convidei, e aí as pessoas que te seguem já estão sendo sinalizadas de que você está ao vivo. Top. Então, estou mandando aqui para algumas pessoas, mas vão entrando aí, pessoal, vão Não, mandando eu para alguém. vou fazer o Mas pode mesmo. falar, Fran, se você Enquanto isso, quiser, você já eu vou pode. falando um pouquinho de mim. Se você quiser colocar um pouquinho o microfone mais perto, Tá melhor? mas não tão perto, pode ficar um Desculpa pouquinho, lá, filho. isso. Desculpa lá. Mas pode ficar à vontade, amigo, pode falar. Ah, assim, eu tenho 23 anos, cara. E às vezes eu converso com o Jessé isso, ele fala isso. Cara, se eu tivesse essa experiência que você teve, essa maturidade que você teve com 23 anos, seria, seria outra coisa, não é, Jé? É, E, exatamente. mas como isso aconteceu? Como foi para me chegar até aqui? Sabe, eu nasci num berço cristão. Eu nasci dentro de uma família cristã, uma família que me ensinou os princípios bíblicos e eu cresci com isso. Eu cresci, desde pequenininho, a minha avó me colocava assim no pé da cama e ela ia orando e eu ia repetindo para aprender a orar. Eu ia. Era maravilhoso. Era inocência, era pureza. Só que aí, né, eu fiz 6 anos, 7 anos, houve uma situação na minha vida que aconteceu dos meus pais se separarem. E aí trouxe o quê? Trouxe uma tristeza. Eu já estava começando a entender o que era a vida e, e mesmo assim eu continuei. Só que algo foi plantado aqui. E eu vou falar isso no decorrer da live, né? Mas eu cresci na igreja. Eu cresci conhecendo o reino do Senhor. Eu conhecia ouvindo, eu cresci, como é que eu posso falar? Eu cresci ouvindo falar de Cristo, mas eu não o conhecia. A E gente, quem te levava para a igreja, Fran, no começo? Como que mano, era? a minha avó e o meu avô me levavam para a igreja. Pelo fato, né, de os meus pais terem se separado, eu cresci com os meus avós. Mas desde que eu nasci, eu morei com eles, né? Desde bebezinho, a minha avó e o meu avô me criaram. E foi Uhum. assim, mano, eles me levando para a igreja, a minha mãe e meu pai também iam, mas como eu vivia com eles, eu ia muito com eles. Era de segunda a segunda eu tava lá. E fui crescendo ali, irmão. Escola bíblica, estudo bíblico, culto de quarta, culto de sexta, são os maravilhosos. Culto de E aí foi sábado, que era nessa que você os começou a jovens. tocar, né? Mano, foi com 13, 14 anos. é, com 7 anos, o meu tio me ensinou teclado. Começou a me ensinar Uhum. teclado, música. De 13 para 14 anos, o irmão, na época, era líder do Ministério de Louvor. Ele virou e chamou uma turminha e falou: Olha,
eu queria introduzir vocês no Ministério de Louvor da igreja. Aí eu já pensei assim, opa, eu vou tocar no domingão à noite, Uhum. igreja lotada. Só que não. Foi lá e me colocou dia de quarta-feira à tarde no culto de libertação. E foi a Uhum. partir daí que eu comecei, né, esse ministério de louvor que o Senhor me deu, praticamente, né? Colocou na minha vida esse Sim. dom musical. Foi aí que eu comecei a louvar o Senhor. A dama já tá rindo e achando graça já. Ô, Frank, que legal. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa sua transição de estar na igreja, mas não Uhum, se sentir dentro, entendeu? Fala um pouquinho já. sobre isso, assim, como que era pra você você estar na igreja. Por que que eu tô te falando isso? Porque muitas pessoas acompanham a gente aqui e eu tenho certeza que pelo menos uma ou duas delas já teve essa experiência. Eu, já vivi essa experiência e não foi pouco, foi por muito tempo de você estar dentro de uma igreja, só que você está porque ou você é filho de alguém que tem um cargo eclesiástico, ou Uhum, porque você tem um dom que Deus te emprestou e você usava isso enfim, naquela comunidade. já. Mas, sabe, Eu você entendo. não entendeu ali o que está acontecendo, você ainda não tem a maturidade de entender o que é estar na igreja. Enfim, fala um pouquinho de como foi esse seu choque para você ao ponto de ter se afastado. Mano, isso eu creio, como você disse, muitos de nós cristãos passamos por isso. E é porque, eu vou dar o meu ponto de vista, tá bem, gente? Que é assim, quando nós crescemos dentro da igreja, a gente não tem, eu não tô falando de todos, a gente não tem muita percepção o que é o mundo lá Sim, fora, sim. entende? Então a gente vai na igreja ali para cultuar com os irmãos e aquilo vira algo meio um clube social, entre aspas. E a gente está ali todo domingo, todo sábado, e meio que vira uma rotina, entende? Uhum, E acaba que isso foi em mim. Eu só ia para a igreja para poder tocar. Porque eu amo louvar o Senhor. Eu amo estar me uhum, tocando, seja qual instrumento que for. E, cara, eu comecei a perceber uma coisa. Que eu queria estar ali para poder, para as pessoas me verem. Entende? Eu subi em cima do altar, falou, era bom, a gente sentia a presença do Senhor, era maravilhoso. Só que faltava algo mais ainda. Faltava aquela cerejinha em cima do bolo, entende? Que uhum, foi assim, eu como eu falei, com 14 anos eu comecei a tocar e tal. Só que, mano, não me sentia fazendo aquilo que eu deveria fazer. E aí Satanás começou a falar na minha mente. Começou a virar para mim, olha lá, todo mundo escolhe seu tio e não você. Porque o meu tio, que me ensinou, todo mundo queria ele para tocar. Todo mundo queria que ele tivesse presente ali. E quando falavam que era eu falava, poxa, é o Francino que vai tocar? Tá bem. Entende? Era assim. uhum. Isso, Satanás veio jogando dardos inflamados na minha mente, mano. E aí veio aquela fase da adolescência, aquela rebeldia, entende? Que a gente quer tudo do nosso jeito e nada tá bom. E foi aí que foi uma brecha para Satanás entrar no meu coração e me fazer afastar da igreja. Foi também pelas influências que eu tive dentro das escolas, na Isso que eu ia rua, perguntar, isso que eu ia entende? perguntar. As amizades que você tinha na época, é, que te influenciaram, que acabaram meio que ajudando Uhum. você a acabar se afastando dos seus E compromissos na mano, igreja, foram as amizades na rua, né, na escola. foram porque, tipo, eu não tinha uma identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu me perguntava por que eu tô no mundo? O que, que eu tô fazendo dentro dessa igreja? E eu não sabia o que eu estava fazendo ali. E quando eu comecei a caminhar no mundo, ou seja, a desobedecer os meus responsáveis, que eram os meus avós, e sair sem eles permitirem, a não dar satisfação, eu comecei a andar pelo mundo. Eu comecei a saborear as bandejas que o mundo me entregava. Com 14 Uhum, anos eu comecei a fumar, com 14 anos eu comecei a beber, com 15 mais ou menos eu comecei a beber. Eu comecei a frequentar lugares onde um cristão não deve frequentar. E aí acabou que
eu fui me afastando da presença do Senhor, fui me afastando da congregação, e isso foi plantando sementes malignas dentro de mim, entende? Ah, não vou na igreja não, mano, aquilo não me enche, eu vou ficar aqui porque eu vou encher a cara e vou esquecer dos meus problemas. E as pessoas que estavam ao meu redor também um dia conheceram a igreja. Então eles tinham as Uhum. mesmas experiências que eu tinha naquela época. E foi assim, mano, que as pessoas que estavam ao meu redor também estavam magoadas, também, tipo, sofreram de algum jeito. E eu acabei entrando no meio. E foi assim que eu me afastei do Senhor, entende? Sim. Eu era uma pessoa E muito influenciável pelo fato de não. Como é que eu posso explicar isso? A minha infância não foi uma infância cheia de carinho, digamos assim. entendi. Eu sentia falta de algumas coisas e eu encontrei essas coisas no mundo, entende? Eu encontrei essas coisas no mundo, entre aspas, aquilo me enchia temporariamente. Mas quando aquilo Uhum. passava, era o mesmo sofrimento de novo, era a mesma tristeza, era o mesmo questionamento: o que eu estou fazendo nesse mundo? Entende? E aí, quando as pessoas me viam assim, era logo tentar influenciar para que eu não ficasse daquele jeito. Ah, mano, chega aí, vamos beber, vamos fumar um, vamos cheirar, entende? Para poder Uhum. passar aquela angústia temporária. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. E mano, isso é uma realidade, né? Triste. Tá? Só que a questão da frustração de você, por exemplo, você saiu da igreja e, poxa, Uhum. mas eu tocava na igreja, eu fazia tanta coisa, A gente né? pensa que quando a gente está em cima do altar, a gente é perfeito. Nada disso. As pessoas É, e, que não passam por isso, oram lá de baixo, talvez pensem: ah, aquele cara ali não tem problema nenhum. Mas é quando a gente está servindo que Satanás mais tenta nos derrubar, porque a gente está fazendo a obra. E quando a pessoa está na fase da adolescência, quando ela é um jovem, ela está se descobrindo: por que eu vim ao mundo? Para que eu estou aqui? E esse é o momento que Satanás vem, mano, para poder te derrubar de todo jeito. Porque você está meio sim, que vulnerável. E se você não tiver pessoas do seu lado para ser seu suporte, para poder, olha, mano, não é assim que funciona, para poder sim, explicar o que está acontecendo, a gente cai, entende? Ah, é complicado um adolescente, um jovem, que não sabe qual é o seu propósito, qual é o propósito de vida, né, que Deus tem para nós, qual é o plano que Deus tem na uhum, vida dele, se manter firme. uhum, Porque na fase da puberdade é uma fase de descobrimento. E é uma maneira tão como é que eu posso explicar? É uma fase tão frágil de Satanás derrubar a gente, entende? E foi assim que aconteceu comigo. Porque eu não sabia, eu sabia que eu estava tocando. Eu gostava de ver aqueles irmãos do meu lado ali, fazendo o mesmo que uhum, eu, mas não tinha um foco. E sim. foi aí que Satanás veio martelando, mano, porque eu sofri um pouco ali. Por causa da inveja, eu tinha inveja do meu tio, porque meu tio era a estrela daquele lugar. E eu, como sobrinho dele, eu também queria ser, entende? Acho que todo mundo passa por essa fase, né? Mano, e essa foi minha fragilidade. E veio outras situações também. A fase adolescente é quando as paixonites começam, né? Sim, sim, Ainda mais um homem que é cheio dessas. Isso também foi algo que abalou muito em mim naquela fase para que eu pudesse me afastar daquele ambiente, daquela casa de oração, daquela congregação. sim. Ô, Fran, e como que foi pra você essa questão de estar fora e como que era? Você sentia que alguma coisa te chamava pra voltar? Você sentia que um dia você Uhum. ia voltar e mas você tava E, como se fosse uma corrida contra o tempo, tipo, assim, você já sabe disso, eu tenho que falar para as pessoas que estão aí, sim, mas, pode falar, você tá aqui pra compartilhar. assim, cara, quando a gente cresce dentro da igreja, a gente busca a palavra do Senhor, é dentro do que a gente vai viver o mundo espiritual, né, mano? Porque Sim.
como você falou esses dias, nós somos triforme, é isso? Essa palavra que você usou? Eu não Não, sei, é eu sobre a lembro de tricotomia, né? você usar essa palavra. E nós somos isso, assim, nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Ou seja, nós Sim. temos que viver as coisas espirituais. Então, foi assim, mano. Quando eu saí da igreja, habitava dentro de mim um vazio. E como nós sabemos, esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Esse Uhum. vazio é do tamanho de Deus. E só Ele pode preencher. E, mano, eu não entendia da vida. Eu buscava encher esse vazio nas drogas. Eu buscava preencher esse vazio no álcool. E toda vez que isso acontecia, eu ouvia uma voz bem assim: cara, você tá acabando com a sua vida. Tipo, é um amor que eu não sei explicar, mas eu sentia dentro de mim alguém falando: volta pra mim, entende? Uhum. Eu sentia alguém dentro de mim me chamando. Só que houve uma altura da minha vida que eu tinha ódio de Deus. Essa é a palavra certa. Porque tudo de ruim que aconteceu, eu coloquei a culpa em Deus, mano. Tudo de Uhum. ruim que eu passei, eu colocava a culpa em Deus. Ah, Senhor, o Senhor deixou isso acontecer, a culpa é sua, eu te odeio. Eu falava desse jeito. E Uhum. aí o que aconteceu? As influências ao meu redor, né? A mídia social, as pessoas que andavam ao meu redor, geraram uma influência em mim que acabou me despertando algo, que é buscar o outro. Eu encontrei na internet, em filmes também. Eu tinha uma certa visão dos jogos, jogos, filmes, nas pessoas ao meu redor, Sim. que servir Satanás ia me dar poder. E foi aí que eu tentei, né, preencher esse vazio servindo o inimigo. Porque, mano, quando eu era E com quantos pequeno, anos você começou essa busca, Fran? olha, eu acho que foi pelos 16 anos, de 17, mais ou menos. Eu tinha acabado de entrar no ensino médio, no secundário, né, como a gente fala Uhum. aqui. E passou o primeiro ano do secundário, cara, eu acho que foi isso. 16 anos, mais ou menos. Eu tava, eu estudava numa escola que chama Canita, Uhum. e era aquela escola pública, estadual, onde a gente fazia o que quisesse, então não tinha muita lei lá dentro. E eu, Uhum. mano, como é que eu posso explicar? Eu era, entre aspas, livre, mas eu estava preso no pecado, eu estava preso nas trevas, entende? Sim. Eu sentia minha alma aprisionada, mas eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Então, Uhum. para mim eu era poderoso, para mim eu era alguém que estava livre no mundão fazendo o que eu queria, mas eu estava preso nas garras de Satanás, Uhum. entende? E foi assim, mano. Deixa eu tentar resumir, porque a gente conversa é muita coisa para É, falar, é, é. tanta coisa, mas eu vou Eu tentar queria que você resumir. tentasse, eu queria que você tentasse lembrar como que foi, assim, o seu primeiro impacto com essa Uhum. busca que você teve, né? Essa busca, ok. Mano, Como que e você lembra, assim, que foi, você foi com alguém, como é que foi que aconteceu? não, eu vou contar como é que foi. Tipo assim, para poder entender como eu cheguei aí. A minha infância foi muitos jogos eletrônicos. Foi passar muito tempo no computador jogando e tal. Eu gostava muito de jogos de fantasia, Uhum. entende? E foi isso que me atraiu para isso. Eu jogava muito jogo que chama Warcraft, é um jogo de fantasia onde é demônio puro, digamos assim. E no desespero dessa questão, mano, eu não procurei nenhuma irmandade, eu não procurei nada disso, entende? Isso veio até mim. Eu não. Ah, eu vou ali que eu vou encontrar um grupo de pessoas para poder participar. Não foi assim. Eu senti que a minha alma precisava de ser preenchida, eu precisava de estar preenchido com algo. E como eu já estava com esse ódio por Deus, eu não queria nem saber de Deus, entende? Pelas frustrações que aconteceram na minha adolescência. Eu comecei a Uhum. pesquisar na internet o que aquelas palavras daqueles filmes, daqueles jogos significavam,
E isso O foi que que uma queria busca. dizer? Isso, o que que eu queria dizer? Porque eu já tinha uma noção do que era a vida espiritual. Eu já tinha uma noção que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra as forças celestiais, as potestades, porque a palavra do Senhor, mano, ela já veio falando isso para mim desde que eu nasci. Sim, Então, em vez de ter a noção do bem, a noção de que Cristo é a luz, Satanás veio como, eu não vou falar um dardo, mas veio como uma flecha inteira e atirou isso na minha mente, entende? uhum, E vulnerável, eu comecei a buscar essas coisas. Eu comecei a saber o que que era rituais, o que que era espiritismo, satanismo, bruxaria, magia negra, magia... Enfim, uma pá de coisas. Eu sim, comecei a sim. buscar e a trazer isso para dentro de mim. Porque aquilo me fazia sentir poderoso, aquilo me fazia me sentir maior do que Deus. Eu queria ser Deus, entende? E na sua visão, Fran, você imaginava que isso preencheria o vazio que você sentia, né? Exato. Essa necessidade de atenção, de Eu amor, de... achava que isso ia me fazer ser cheio de, de vida, Sim, sim, entende? sim. Eu achava que isso ia me fazer sorrir, achava que isso ia me fazer levantar meu alto astral, porque eu era uma pessoa muito depressiva nessa fase, eu sofria muita depressão nessa fase, era acompanhamento com psicólogo, até neurologista eu já cheguei aí, entende? E eu sofri muito. Por quê? Porque eu não tinha Cristo verdadeiramente dentro de Hum, mim, uhum. entende? Então eu comecei a buscar essas coisas. Mano, coisas aconteceram. A gente tem que ter uma noção que Satanás ele também tem poder, mas Sim, Cristo, Deus, ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, ele é Yahvé, e nada excede esse poder, entende? Porque ele é o máximo, ele é o top dos tops. ele é o Como a gente diz, Todo-Poderoso. ele é o Todo-Poderoso, e na nossa linguagem de ele é o pica das galáxias. É, E, e era isso. Era pelo meu ódio que eu tinha a Deus e achando que Satanás ia preencher esse vazio, ia me dar poder. Porque eu queria ser Deus naquele momento, entende? E infelizmente eu fui influenciado, acabei influenciando pessoas, sabe? Foi um momento complicado na minha vida, mas fazia parte do propósito, fazia parte dos planos de Deus. É claro que ele não me queria ver sofrendo, ele não me queria, mas eu tive que passar por isso para chegar onde eu estou, entende? uhum. E é interessante, né? Porque quando eu ouço assim, você falando sobre isso, sobre a questão de que você infelizmente influenciava outras pessoas a também quererem buscar esse outro lado, né? O lado da escuridão. Yeah. Eu já vejo aí também uma, uma liderança natural em você que já existia, que já sempre existiu, que Deus plantou em você. Só que infelizmente você estava usando isso Para pro outra lado coisa. oposto, né? Porque você Exato. ainda não tinha se encontrado em Cristo, Jesus ainda não tinha se revelado a você, você ainda não tinha tido um encontro com o Espírito Santo, e por isso você, nessa busca de paz, né, da verdadeira paz que a gente imagina que exista em outros lugares a não ser em Jesus, e aí Uhum. você acabava influenciando outras pessoas, né? Yeah, mano. Me veio à mente aqui uma lembrança triste, né? Eu lembro que eu estava numa praça, cara, e tinha muitos amigos ao meu redor, e tinha um deles que sempre estava junto comigo porque ele queria isso também. Igual a gente fala, Uhum. influências. Eu acabava influenciando ele a buscar essas coisas. E isso é Sim, triste, mano, porque a família dele também é cristã, mano. Não sei se até hoje é, mas a família dele também é cristã e eu vejo que ele, até hoje, né, ele passa esse mesmo problema, mano. Ele passa essa dificuldade de querer buscar essas coisas nas trevas. E por que eu me sinto assim? Porque fui eu que influenciei essa pessoa, entende? Eu lembro que eu estava nessa praça e eu comecei a fazer uma oração ruim, e ele chegou perto de mim, olha, mano, o que você tá fazendo aí? Eu não tô gostando disso, você tá meio estranho. E eu comecei a passar isso pra ele. Ou seja, foi uma influência ruim que eu fiz, cara. E sim. graças a Deus que eu sinto o perdão de Deus sobre mim,
por essa fase que eu tive. E hoje eu quero usar essa influência que eu tenho do Senhor na minha vida para poder fazer as pessoas buscarem ter um relacionamento com Deus e não ter um relacionamento com o mundo, sabe? Nossa, que interessante, mano. É, mano, porque... Isso eu não lembro se você falou, porque. Não, eu não cheguei a comentar isso, mas eu É lembrei disso porque aqui assim, agora. Fran, porque assim, quando nós estamos no mundo, né, digamos assim, ou estamos Uhum. em serviço do outro lado, digamos assim, é como se não fosse a gente, é como se tivesse literalmente escamas, né, nos nossos Mano, olhos. é desse Claro que a jeito. gente está falando aqui de coisas espirituais, né? São escamas Uhum. espirituais, porque você ali não tá vendo de fato o que você está fazendo. Se está fazendo mal, se está fazendo bem para aquela Não, mano, pessoa, você né? falou algo aí agora que, tipo, resume o que eu quero dizer. Olha só, Jessé, para e pensa. Eu sou uma pessoa que cresceu na igreja, entende? E aí eu vou pro mundo fazer algo ruim, sendo que eu cresci com fundamentos bíblicos, com fundamentos na palavra. Mano, eu tava totalmente cego. O ódio que eu tinha pelo Senhor me cegou, entende? Mano, uma pausa. Tá bem, Isso é muito importante a gente pausar aqui, tá porque, bem. cara, isso infelizmente é uma realidade de muitos jovens, assim. O Pois é, fato de mano. ter crescido na igreja, às vezes a gente usa isso como um amuleto, né? Como uma muleta, Uhum. literalmente um escoro para a gente achar que tá salvo, para a gente achar que conhece Deus, para gente achar que conhece a Bíblia, para a gente achar que vai para o céu por conta dos nossos Não é, feitos aqui na Terra, né? não é. E aí, por exemplo, acontece uma coisa dessas, aí a pessoa fica totalmente frustrada porque, não, mas eu tava lá e agora hoje eu busco algo para tentar me preencher. Ou seja, ali ainda não tinha acontecido um encontro real, né? Um Uhum. Ainda encontro não real tinha com o Espírito. Ainda acontecido você isso. não. E assim, e ele também ainda não tinha se revelado a você. Exatamente. Porque existem os dois pontos, né? Existem os dois pontos. Existe a pessoa que busca ao Senhor ou seja, é criada uma situação, é criada alguma circunstância para para essa pessoa se aproximar de Jesus, E para essa pessoa se ela aproximar do só Espírito Santo. busca de Deus quando acontece Exato, algo, quando ela vê que tem exato. necessidade. E o outro ponto é quando o próprio Espírito Santo se revela à Uhum. A pessoa. nós, O próprio, exatamente. exatamente. Então, no seu caso, você foi em busca disso, né? Você foi Eu em fui em busca busca daquilo dessa paz que você que eu ainda não não conhecia. encontrava, que eu não conhecia mesmo estando lá na igreja, eu não conhecia essa paz. Mesmo estando, né, nesse mundo cristão, nesse mundo gospel, Hum, eu não conhecia o Espírito Santo. Eu ouvia falar dele, eu ouvia das maravilhas, eu ouvia da palavra dele, mas eu ainda não o conhecia. E eu só vim conhecer ele um pouco mais tarde, mano, né? Não sei uhum. se eu já posso comentar nessa parte, se já tem problema. Já, mano, fica à Já? vontade. Fala. Tá Mas bem. assim, é interessante rapidinho, porque eu acho muito triste, cara. Eu acho muito triste quando eu Uhum. falo sobre isso. Eu acho muito triste a questão claro, você também deve conhecer muitas pessoas que, que estão na igreja, mas a questão da conduta, a questão do testemunho, a questão do que a Infelizmente, pessoa às vezes. vive, às vezes a gente fica se questionando, né? Realmente, será que se já houve um encontro com o Senhor, será que já Uhum. houve será que a pessoa conhece realmente Jesus? Eu não falo conhecer de ouvir pregações no YouTube, E é, de mano, entende? Eu conhecer de falo ter um relacionamento com ele, né? exatamente de perto, É de porque perto. ele é pessoa, tipo, a presença dele é real. A gente só não vê ele aos olhos carnais, mas ele realmente está junto conosco. É. Então, conhecer Cristo é a mesma forma de como eu te conheci, como a gente conversa todo dia no trabalho, é da mesma forma que eu tenho me aproximar dos meus familiares, conversar com a minha esposa todo dia.
É dessa forma que nós temos que conversar com o Senhor. Sabe, É, às vezes eu fico pensando assim, será que o pessoal pensa que tem que ajoelhar para o Senhor conversar com ele? Não é assim, mano. Cara, da mesma forma que eu tô conversando aqui com você, assim que essa live acabar, eu posso virar aqui e conversar com o Senhor que ele vai estar me ouvindo. Entende? Igual a Naitiara falou, exatamente. nós não vemos, mas podemos sentir a todo momento. É isso. A presença do Senhor, ela é real. Nesse lugar que eu estou aqui agora, na minha sala de casa, É. eu sinto a presença do Senhor. Entende? Indo para o meu trabalho ou voltando, eu sinto a presença do Senhor. E como a gente E, e, é, consegue relacionamento? é, é uma coisa muito linda, né, mano? Porque, que nem pra quem não sabe, gente, a gente trabalha junto. E É, graças a Deus, Deus nos deu o privilégio lá de. Eu falo privilégio porque realmente é um presente, assim, de Deus, de você poder trabalhar com pessoas cristãs, e a só mano, pessoa cristã. O nosso patrão é um patrão cristão. sim. E às vezes a gente tem a oportunidade de começar a conversar sobre Deus, sobre Bíblia, e Cara, é maravilhoso que esse pau, né? o ambiente do trabalho muda completamente. A gente tá ali conversando, do nada a gente sente uma graça de Deus, começa a chorar. Ai, mano, é A gente muito sente bom. Jesus passeando dentro da gente, a gente trabalhando, separando encomenda e sentindo Deus. Esse relacionamento faz com que exale, né? O Espírito Santo exale sobre nós, né? Olha, tem uma pergunta para você aí, amigo. Lê Você aí. pode falar um pouco sobre as transformações de sua vida depois da sua experiência com o Espírito Santo? Claro, vou falar assim. Olha, foi assim. Para me chegar nesse ponto, eu quero só explicar como isso aconteceu. Nesse meio tempo que eu estava vivendo essa vida, foi uma irmã da igreja na minha casa e falou assim para mim: Olha, você vai atravessar o oceano e vai vir, né, aqui para Portugal, onde eu estou hoje. Eu olhei assim, falei: Vou nada. Tem dinheiro nem para poder passar um fim de semana em algum lugar ou se quer comer. Não tem como eu ir. Mas Deus é incrível. Ou seja, Deus preparou tudo e me trouxe para cá, para Portugal. Só que, né, a realidade aqui é totalmente diferente do Brasil. A cultura aqui é totalmente diferente. Ou seja, não ia dar para me viver sem Deus, da maneira que eu estava. E quando eu cheguei aqui, eu precisava de um emprego para poder, né, viver, para poder pagar as Sim. contas, pagar um lugar, para poder constituir minha vida. Desculpa. E foi aí que aconteceu que teve um dia que eu estava, foi nas primeiras semanas, eu estava com o meu tio e minha tia moram aqui, e foi através deles que eu e minha mãe, a gente conseguiu vir para cá. A gente foi na igreja, na Maranata, e sentado lá, assim, meio, mano, tava afim de estar lá não, sabe? Tava só lá Uhum. mesmo por estar. Cara, eu lembro até hoje das palavras do pastor, irmão. O pastor virou para mim e falou assim: Olha, do nada, ele parou no meio da pregação e falou assim: Ele apontou o dedo para a igreja, não foi para mim, para a igreja. Falou: Olha, você não vai vencer em Portugal se você não estiver com Deus. Mano, eu arrepiei, foi todo. E cara, aquilo ali me impactou de um Você jeito. sentiu que foi direto para você. Mano, foi direto para mim. E ele não tava nem olhando para mim. Eu falei: Como assim? Eu perguntei na hora: Como assim? Você tá falando isso para mim mesmo? E aquilo ficou remoendo dentro de mim. Ficou remoendo ali, eu voltei para casa, passou aquela semana e tal. Beleza. Nesse determinado tempo de início, onde é que, né, nós começamos a nossa vida aqui em Portugal, e a minha mãe, ela estava à procura de uma igreja para ela frequentar, porque na época eu não queria nem saber de igreja. E ela achou uma igrejinha maravilhosa, onde o pastor, cara, eu amo o meu pastor, sério. Onde o pastor tem uma palavra cheia da unção do Senhor, onde a pastora tem um conhecimento bíblico que ela dá um estudo maravilhoso, que a minha mãe gostou muito quando a gente viu. E aí ela um dia me chamou: Vamos lá na igreja? Aí eu falei: Não. Nessa época a gente morava com os meus tios ainda. Não quis ir nem nada. E passou um tempo, a gente mudou de casa, fomos morar só nós dois. E antes do fim do ano de 2018, 2018,
Era novembro, dezembro, ela me convidou, falou, vamos. Ah, vamos, né? Fazer o quê? Se eu não for, você não vai parar de me encher o saco. E aí eu fui, irmão. Cara, quando eu entrei naquele lugar, eu não sei explicar em palavras, mas eu senti algo diferente na minha vida. Eu senti meio que um impactar do Senhor, assim. Meio que ele veio de encontro a mim, me tocou. Sabe como foi um... Como é que é? Quando a pessoa está na ambulância e usa aquele... Eu não lembro como é que é o Ah, nome, mas sim, vocês sim. entenderam o que que é. Desfibrilador. Isso, foi um desfibrilador espiritual na minha vida, aquele momento. Mas não foi aí que eu voltei para a presença do Senhor, literalmente, sabe? Eu frequentei uma vez, aí passou para o ano, para janeiro de 2019. Eu fui lá e frequentei de novo, fui nos jovens. E aí eu decidi, eu tomei a postura de que, cara, eu realmente não vou viver aqui em Portugal sem estar com Deus. Porque, cara, eu estava passando inúmeros problemas. Tinha a relação da documentação, que precisava de um emprego, e o meu emprego era muito explorador. Eu fui muito explorado em relação ao trabalho, cara, porque às vezes eu entrava às 7 da manhã e só saía 10 da noite e não recebia nem ordenado mínimo, já sei. E eu ficava frustrado com isso, Senhor, isso não pode estar acontecendo, eu sei que eu errei, mas eu tomei aqui a postura, eu tomei a decisão de voltar para os seus caminhos, Pai, porque realmente eu não vou viver sem o Senhor, entende? E, mano, assim que eu tomei essa decisão, a minha vida mudou, irmão. Eu comecei a ver portas se abrindo dia após dia. Eu não estou falando de financeiro, de trabalho, mas eu estou falando Sim, de sim. emocional, eu estou falando de Tudo mudou, né? sentimental. Tudo mudou. Tudo começou a mudar. O meu caráter começou a mudar. A minha mentalidade começou a mudar. Porque eu abri as portas para o Senhor entrar dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu te recebo. E, cara, aconteceu uma coisa engraçada que foi... Com 9 anos eu aceitei o Senhor Jesus nessa igreja. Eu falei, olha, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Mas 9 anos, mano, eu não fazia ideia do que era isso. E aí o pastor virou assim um dia na igreja e falou, olha, alguém quer aceitar Jesus? E, mano, eu fui lá aceitar Jesus de novo. Eu, mano, eu vou lá na frente, porque eu só ouço falar de Deus, mas eu não conheço Ele. Eu quero aceitar Ele. E eu fui lá e nesse dia eu aceitei Jesus. E a minha vida foi mudando, cara, cada dia. Eu buscando a palavra do Senhor, eu voltei a orar, e eu decidi me afastar dessa conduta ocultista de ser, você me entende? Falei, olha, eu não quero mais saber do mundo, eu não quero mais saber de servir Satanás, agora eu quero servir ao Deus Todo-Poderoso, um Deus que tem mais poder que ao Deus que eu servia antes, entende? Glória a Deus. E foi assim que eu comecei a meu caminhar de volta com Cristo. Mas foi difícil porque havia momentos da minha vida que eu falava, Senhor, eu não te sinto. As angústias vinham e eu queria desistir de tudo. Eu deixava de ir na igreja, eu deixava de orar e tal. E aí eu vi um momento desesperador uh, na minha vida, emocionalmente, que eu me senti em depressão de novo. E foi aí que o Espírito Santo veio de encontro a mim. Você bota fé? Que eu tava lá no meu quarto. Mano, olha como é que era a casa. Era um corredor e aí tinha a porta de entrada da casa. Mano, só tinha uma porta aqui e uma janela aqui. A casa era toda fechada. O quarto que eu estava antes era uma despensa, foi transformado em um quarto. E naquele dia ali, eu jogando esse jogo que eu comentei com você, eu desliguei tudo, eu estava cheio da raiva. Eu estava muito enfurecido. Eu falei, não, eu vou orar ao Senhor, porque eu já experimentei o alívio que Ele pode me dar. Eu comecei a desabar em lágrimas pelas situações que eu estava passando, pelos desesperos, pelos medos. Eu falei, Senhor, eu dependo de Ti. O pastor falou que eu não vou viver aqui em Portugal, que eu não vou vencer aqui em Portugal sem o Senhor. E eu comecei a orar, irmão. Cara, eu coloquei o meu rosto no chão. Sério, aquele quarto estava sujo, você bota fé que eu não limpava ele alguns dias. Eu coloquei meu rosto ali bem ligando, mas eu fui falar com Deus. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E, mano, foi um momento extraordinário. Que aquela atmosfera de depressão, aquela atmosfera de ódio começou a sumir. Aquela atmosfera foi sumindo e entrou uma atmosfera de alívio.
aquela atmosfera de paz, aquela atmosfera onde, olha, eu resolvo os seus problemas, você abriu as portas do seu coração para mim, deixou eu entrar, então eu vou tomar o controle da sua vida. Mano, eu lembro até hoje. Aleluia, mano. Eu ajoelhado ali, com o rosto no chão, eu senti uma mão nesse ombro. Eu senti uma mão tocando aqui, ó. Mano, eu não esqueço até hoje. Cara, que foi tremendo. Eu senti a mão do Espírito Santo tocando no meu ombro. E eu olhei assim, mano. Eu não via olhos nus. Mas sabe quando você tem aquela... Mano, eu vi o Espírito Santo. Eu não vi carne e osso, eu não vi membros, eu não vi cabelo. Mas eu vi o Espírito Santo do meu lado. E foi ali que eu Eu tive tinha um encontro. certeza que tinha alguém ali. Mano, eu tinha certeza absoluta. Nada pode até hoje mudar a minha certeza de que o Espírito Santo tocou no meu ombro e falou, olha, eu estou contigo. Entende? E dali em diante eu comecei a ter um relacionamento com ele. Eu tive lutas, eu tive desesperos, eu tive momentos em que às vezes eu queria voltar a servir Satanás, sim, pelas adversidades da minha vida, mas o Espírito Santo virava e falou, olha, eu estou contigo. Não importa o que você vai passar, eu estou contigo. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E Jesus, quando ele subiu, ele falou, olha, não vou vos deixar só, mandarei um amigo, um consolador, um conselheiro, que se chama Espírito Santo de Deus, que vai habitar com você. E foi dito e feito. Quando eu comecei a querer conhecer de Cristo, ele se revelou a mim. Ou seja, a gente pode estar na igreja anos e anos e anos, lendo a Bíblia, tendo comunhão com os irmãos, mas é o Espírito Santo que vai de encontro a você. Você só tem que abrir as portas verdadeiramente. Entende? E foi assim que aconteceu comigo, irmão. Glória a Deus, mano. Glória a Deus. Eu fico, eu fico encantado, assim, todas as vezes que você me encontra. E existe algo, existe um ponto muito interessante, Fran, em Uhum. toda pessoa que se encontra com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo se encontra com essa pessoa, é, que é, que é a postura da pessoa de se posicionar, né? Já É de muda falar, completamente. não, mano, chega dessa vida que eu tô vivendo. Eu já Já. procurei soluções em tudo que é canto, mano, num relacionamento, numa religião, e religião, eu abro aqui até para a vida Sim. religiosa de dentro de uma igreja, por exemplo, Uhum. e abro Já. também para uma outra religião, literalmente, como você aconteceu com você, uma busca por um outro Deus, por Exatamente. uma outra fonte de paz. A gente tem que E aí entender você fica que preso naquilo e você não encontra respostas, cara. Você não encontra respostas já. e você se posiciona. Não, a partir de hoje eu quero conhecer essa Exato, mano. paz, É sabe? Que sempre porque pregam na igreja, que eu Cristo. sempre canto na igreja, que eu sempre toco na igreja, mas eu não vivo. Eu preciso entender isso de fato, de uma vez por todas. E aí você se posiciona e se prostra, e aí é isso que o Espírito Santo ama, né, mano? É Mano, quando ele ele encontra uma fica pessoa alegre rendida, comigo. né? É porque, mano, nós cristãos temos que entender um simples detalhe, é só uma frase. Cristo não é uma religião, Cristo é uma pessoa, ele é alguém. E ser cristão é seguir a conduta de Cristo, é seguir Cristo, sabe? E infelizmente a gente confunde. Eu confundo isso, mano. Eu Uhum. confundia, né? Até o Espírito Santo me revelar o que realmente é ser cristão. Ser cristão não é eu sentar num banco da igreja, abrir a palavra, ouvir o pastor falar. Ser cristão é abrir essa Bíblia e falar assim: olha, o que que Cristo fez? Cristo fez isso, isso e isso. Cara, eu tenho que fazer igual a Cristo. Ou seja, eu tenho que seguir Cristo, eu tenho que ser como Cristo. Ah, irmão, nos momentos de adversidade eu não lembro disso. Uma chave para a gente entender, a gente entender não, para a gente passar essas situações, é pensar o que Cristo faria no meu lugar. Mano, essa é a chave. Porque se eu vou. É exemplo só, tá bem, gente? Ah, eu quero comprar uma Sim. casa de R$ 200.000. Será que é isso que Cristo quer para você? Aí a gente pensa assim, Cristo quer que eu compre algo mais barato. Mas talvez Cristo quer que você compre algo mais caro para poder te abençoar. Isso são só exemplos, pode ser na sua área e em qualquer outra coisa. É servir Cristo, é saber o que Cristo quer para nós, entende? Uhum.
Seguir Cristo. Mano, é tanta coisa pra falar que eu não consigo falar tudo de uma vez. Eu tô ligado, eu tô ligado. Ah, mas seguir Cristo é algo Ô, Fran, extraordinário, mano. Eu amo falar do existe. Senhor, eu amo falar de É, Cristo. é muito nítido na sua vida. Eu não consigo, claro, eu não te conheci na época que você tava doidão, tava Ainda bem. na sua vida sem Ai, Cristo, mas aham. pelas fotos que você já me mostrou, pelo um pouco da experiência que você já me contou Yeah. no trabalho, cara, é nítido assim como quando Deus tem um propósito, né? Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o que ele é capaz de fazer para cumprir esse propósito, né? É, mano. Nossa, glória a Deus por isso. Porque hoje eu olho para você, por exemplo, e a gente só tem mais 9 minutos de live. Então eu já queria, acho que eu vou partir aqui pro resumo, mas quando eu olho para sua vida hoje, por exemplo, eu olho assim, meu Deus, aquele cara, sabe, que já buscou respostas em lugares tão obscuros, o que Deus tem, sabe? Eu fico curioso. Eu estava até vendo um vídeo ontem sobre às vezes a gente não questionar os processos que Deus está fazendo com a gente, Uhum. pela nossa ótica, a gente olhar para frente e não ver nada do que Deus está fazendo, mas a gente trocar a murmuração pela curiosidade. Ou Yeah. seja, cara, olha para trás, olha tudo que Deus já fez por você. Yeah, Aí você mano. se depara com uma situação hoje. E aí é trocar pela. Ah, não, mas eu tô vivendo isso. É trocar pela curiosidade. O que será que Deus vai fazer? Então eu Exato. olho para você hoje e falo assim, Senhor, o que será que o Senhor tem preparado para o Francino? Eu Porque também quero hoje, saber. cara, porque mas eu tenho certeza que é algo extraordinário, porque pensa comigo, hoje você é um cara de 23 anos, que está em crescimento, que está em amadurecimento com o Senhor. Você, como pessoa, como homem, é um cara que está ainda em descobrimento, ainda está em transformação. A gente está em Yeah. constante evolução. Mas Uhum. hoje o Senhor já te deu o privilégio de ter uma família. Você tem a sua mãe que te ama, você tem a sua esposa que te ama, você tem um lar, né, para você cuidar. Você tem a sua saúde, que Jesus te livrou de tantas coisas. Você tem a sua voz, você Yeah, tem o seu mano. fôlego de vida para poder pregar o evangelho. E, cara, é só continuar se posicionando, continuar se dispondo para aquilo que Deus quer fazer, né, com você. E, mano, a gente até esqueceu de conversar sobre isso. Eu nem tinha combinado com você. Ó, hoje eu comprei especificamente uma camisa amarela nova, mano. Justamente porque eu acordei hoje e lembrei. Você Eu falou que tinha que lembrei. comprar a camisa. Eu lembrei que a gente tá no mês de setembro. Setembro amarelo. Exato. Exatamente. E, cara, como que Deus faz as coisas, né? Eu nem tinha lembrado disso. Eu lembrei hoje quando eu acordei. Oh, Agora há mano. pouco. Olha isso, como Deus é bom. E aí a gente tá aqui conversando, Fran, e a gente não faz ideia absolutamente nada do que cada pessoa que está aqui assistindo já passou ou está passando. E às vezes, ouvindo o seu testemunho, tá aqui pensando assim, nossa, eu acho que eu não ia passar mais desse mês, não. 2021 era o prazo limite que eu tinha estabelecido para essa situação. Se não resolvesse, se Deus não intervisse, se Deus não fizesse nada, se não acontecesse nada de novo na minha vida, se Deus não se revelasse a mim, ou se Deus não usasse alguém para falar comigo de forma específica, dessa vez não ia passar. E, mano, isso é muito sério. Eu entendo, Pessoas mano. podem estar planejando tirar sua própria vida, mano, nesse exato momento, sabe? Eu entendo. Pessoas É, têm. Eu acredito que você também já tenha passado por algum momento desse. mano, eu já passei sim. Desde dessa época, né? Desde que isso tudo começou a acontecer. A minha válvula de escape era tentar isso. Contanto que hoje em dia eu tenho o meu corpo todo marcado. Eu tenho muitas partes do meu corpo marcado por causa que eu tentei muitas vezes suicídio. Eu tentei
trocar minha dor emocional pela dor física, entende? Você Eu chegou a tentava, passar por depressão? eu passei por depressão dos 15 até os 20 anos, mais ou menos. Até quando eu estive aqui em Portugal, eu tive um período que eu fiquei muito depressivo, mas depois que eu encontrei o Espírito Santo, essas coisas acabaram, entende? Porque a alegria veio morar dentro de mim. Uhum. Mesmo em momentos tristes, mesmo em momentos desesperadores, eu sentia paz dentro de mim. Aleluia. Não era como antes, que eu ficava triste por uma apaixonite ou por algo que dava errado no meu dia. Eu pegava uma navalha e tentava folhear meu braço, meu peito. Cara, isso era tão comum na minha vida. Eu acho que eu já te mostrei, Zé. Eu tenho uma cruz nas costas, um corte de todo tamanho. Isso vinha relacionado ao ódio que eu tinha por Deus, entende? Mas, mano, isso não vale a pena. Isso não é uma válvula de escape. Sim, sim. Entende? Eu sei o que é passar por isso. Eu sei a dor que é não ver saída no fim do dia. Mas, mano, o Senhor é vida. Jesus é a luz, mano. Jesus É é a a, luz. mano, Jesus é a solução. não existe ninguém que possa trazer tamanha alegria como Cristo me traz, cara. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele me livrou disso. Todas as Glória a vezes que Deus. eu tentei. Todas as vezes que eu tentei me dopar, todas as vezes que eu tentei cortar uma veia importante no meu corpo, todas as vezes que eu tentava chegar na beirada de uma ponte, querer me jogar dali ou entrar na frente de um carro, o Senhor me livrou. Satanás Glória a queria me Deus. ver morto, porque, porque eu era filho de Deus, entende? Porque eu sou filho de Deus, porque você é filho de Deus. Satanás vai tentar tirar a sua vida, mas o Deus que nós servimos, ele é muito maior, entende? Glória a Deus. Glória a E Deus. se você tá Mano, triste, mano, lembra que o Senhor é Deus de alegria. Ele é Deus de amor, ele entende o que você tá passando e se entrega a ele. Que ele vai fazer o melhor por nós. glória a Deus. Mano, a gente não tem mais tempo aqui, mas eu vou tentar resumir aqui, tentar concluir com o seguinte. Deus tem diversas formas de se apresentar pra gente. Para Moisés foi assim também. Quando Deus se revelou a Moisés, ele se revelou de uma forma muito comum, entre aspas, no deserto, ou seja, através de uma sarça. Ali ele estava no deserto. É, e era comum naquela época as sarças pegarem fogo por conta do calor do deserto, aquele tempo seco, era comum. E ali era um arbusto seco, sem beleza nenhuma, mas Deus utilizou daquela forma normal, porém poderosa, para se revelar a Moisés. O que chamou a E, atenção de Moisés, Fran, é que quando ele olhava para a sarça, ela pegava fogo, mas não se consumia. Então, é uma lição muito simples para nós. Às vezes, nós somos como esses arbustos todos tortos, não vê beleza nenhuma. Alguém pode olhar para você e não ver beleza nenhuma, porque nós somos assim. A vida, a sociedade, o pecado nos entorta, nos deixa sem beleza. Mas Jesus quer fazer de mim e de você testemunhas do poder dele. Porque amém. Eu creio, mano. normal, uma sarça normal pegando fogo, só que não sendo consumida, é algo poderoso. E Deus quer fazer assim comigo e com você, assim como ele fez com o Francino também. É Então, que essa verdade. live tenha abençoado a sua vida. Eu quero ter mais oportunidades para falar sobre isso com vocês. Mas não desista, não desista. O Espírito Santo quer se revelar a você e ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Ele tem uma obra para fazer na sua vida, Ale- que a sua vida seja testemunha do poder de Deus, que a minha Glória. vida, que a minha conduta, que o seu testemunho, que o nosso testemunho seja alvo de evangelização para outras pessoas, tá bom? Fran, quero te agradecer, mano. Quero te Que isso, mano. agradecer. Eu que agradeço. Jesus segurou nosso tempo aqui, a live não caiu ainda. Segurou Mas mesmo. eu queria te falar que eu te amo, tá bom? É uma É honra nóis, ser seu mano. amigo. Deus ainda vai fazer coisas grandes em você através da Nai Amém. também. Deus vai se Amém. revelar muito a vocês e muitas coisas vão acontecer. Gente, espero que vocês tenham Obrigado, sido galera. ministrados de alguma forma. Eu creio que vou ouvir testemunhos aqui, vão pessoas me chamar aqui no direct, eu vou Amém. testemunhar com vocês Amém. que o mesmo Deus que encontrou o Francino pode encontrar você nesse final de semana, nesse Aleluia. Eu mês. creio, Eu irmão. Eu creio muito creio. nisso. Eu creio muito nisso. Obrigado, tá, mano? É nóis, Obrigado mano. mesmo. Exatamente. Gente, Deus abençoe vocês. Bom fim de semana. Que o Espírito Santo abençoe vocês todos os dias. Uh!
Tamo junto. É nóis. Amém, mano. Tamo junto.